Muitas pessoas querem melhorar as atitudes que elas têm, seja porque elas estão com um resultado ruim na vida financeira ou na vida profissional, ou mesmo nos relacionamentos que elas têm na vida pessoal, seja em casa, seja com amigos. E essas dores, que eu chamo de dores, né, que é a vontade de mudar o resultado, geralmente faz com que a pessoa deseje esta mudança. Bom, eu sou a Carol Tormena, se é a sua primeira vez por aqui, e nesse canal eu falo sobre prosperidade com propósito. E eu dei essa introdução sobre as dores das pessoas e o que elas buscam por mudança, porque eu quero trazer para você hoje o que geralmente está na raiz de todos esses problemas. Então, por exemplo, se você acha na tua autoanálise, na tua autocrítica, que você precisa ser uma pessoa melhor nos teus relacionamentos, ou seja, que você precisa depender menos de atenção, menos de elogios, ou que você possa ser mais independente para agir, ou que você consiga ler melhor as pessoas. Estou dando alguns exemplos aqui. Isso tudo tem uma raiz. E a maioria dos problemas que tocam essa questão da mudança de comportamento estão nessa raiz que eu vou falar para você e que eu vou explicar o que você vai fazer para melhorar nesse aspecto. E o nome dessa raiz é a carência. A carência, se a gente for pensar, ela é a falta de amor, né? Falta de amor, não só de amor próprio, aquele que eu tenho comigo mesma, mas a pessoa, ela não se sente amada por aqueles que estão ao redor dela. Seja o amor conjugal, seja o amor filial, né, de pai para filho, seja o amor entre irmãos, entre amigos, essa pessoa não se sente amada. E essa falta, entre aspas aqui, do amor, que na verdade não é necessariamente uma falta, mas ela não recebe esse amor, faz com que ela se sinta carente. E o que a carência provoca? Ela provoca, em primeiro lugar, uma dependência muito grande do outro, uma dependência de uma aprovação constante, dependência de saber se eu estou fazendo certo, se o que eu faço agrada. Então a pessoa, ela busca agradar de uma forma excessiva, mas não por gratuidade, porque ela está esperando algo em troca. E esse algo em troca é o amor que para ela nunca chega. Essa mesma carência faz com que as pessoas sintam e vivam, algumas delas, a maioria dos pecados capitais que você já ouviu falar. Então, por exemplo, gula, né? Muitas pessoas descontam o emocional na comida. O que é no fundo esse emocional? É o amor que não chega. A inveja. O que é inveja? Eu olho para o outro e entendo que o outro tem aquilo que eu gostaria de ter e que não tenho. E aí, se você passar por todos esses pecados capitais, você vai ver que a carência está em todas elas. Carol, como que você diz que a carência é a raiz, né, da maioria desses sentimentos ruins que impedem a pessoa de mudar e que, ao contrário, se você focar em resolver esta raiz da carência, você vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Eu falo isso com base no principal e no maior mandamento de Deus pra gente. Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo do maior dos mandamentos, certo? Mas veja, vamos além. Deus enviou o seu Filho na Terra para ser um de nós, para ser um ser humano e ao mesmo tempo Deus, né? Mas verdadeiramente humano, verdadeiramente Deus, para ensinar o amor. Então, olha a importância desse aspecto na vida humana. O amor não é aquilo que eu falo só de um sentimento, uma paixão, aquela alegria, né, de estar com quem gosta. Não, é um amor que vai além, que é o amor que transpassa as nossas próprias barreiras de poder ajudar o outro. É através desse amor que a gente consegue praticar justiça, é através desse amor que a gente consegue praticar a caridade, ou seja, de ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam. É através desse amor que a gente consegue se doar para o outro, escutar o outro, entender o outro.
E esse amor, se ele for a verdadeira conexão com Deus, ele supre qualquer carência. Então, quando as pessoas me procuram com algum tipo de incômodo, né? Ai, Carol, eu preciso mudar, não dá mais para aguentar o meu relacionamento. Ou, não dá mais para aguentar o meu chefe, a situação lá no meu trabalho é ruim, eu não consigo, é injusto. A maioria das situações, né? A minha vida financeira não tá boa, autossabotagem, sabe? Acontece. A maioria das situações, se você resolver a carência na tua vida, você vai conseguir causar um grande impacto. Por quê? Porque você vai estar vivendo a missão que Deus te deu. Deus, ele tem um propósito para todo mundo, que é o amor. Isso é muito claro, tá? Agora, como que cada um vive este amor? Aí é onde cabe as nossas ações. E a gente conhece as pessoas por aquilo que elas praticam mesmo. Não adianta a gente só falar que eu acredito nisso, eu acredito em tais princípios, eu acredito em tal fé, em tal religião, né? Independente se é fé, se é crença, se são convicções. Não adianta você só acreditar naquilo. Você tem que viver aquilo que você acredita, com as suas ações. Senão, é um mundo de ideias, é um mundo imaginário, não é um mundo real. O que faz um mundo imaginário virar um mundo real são as ações das pessoas. Faz sentido isso, né? Por isso que quando você resolve a tua carência, você consegue praticar todas as ações que vêm do amor. Tá, e você deve estar se perguntando, Carol, mas como que eu faço para então resolver essa questão de carência? A primeira coisa que eu diria que é a parte mais difícil de todas é você identificar que de fato existe algum nível de carência na tua vida. E eu digo que em algum nível você tem uma carência. Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. E essa dependência, por questões sociais, por questões culturais, pela forma que nós somos criados, pelas convicções da nossa família, pelo contexto histórico que a gente é inserido. O contexto histórico é o que? O momento que você vive, o jeito que você nasceu, em que situação você nasceu, em que casa, em que família. Essa situação coloca o ser humano como um ser que luta pela sobrevivência. Você imagina se Jesus ele tivesse vindo como ser humano lutando pela sobrevivência? Ele não teria feito nada daquilo que ele fez. Porque ele viveria com medo, ele viveria se escondendo, ele viveria se protegendo, certo? Isso no ser humano ele é muito forte, mas não significa que porque isso é forte no ser humano, que tem que ser só assim. Porque quanto mais a gente se conecta com Deus, mais o nosso humano diminui e o Espírito de Deus aumenta e age na nossa vida. Então, o nosso papel, primeiro, entender que sim, eu tenho carência. Em que nível que está isso? Se está aqui embaixo, se está aqui em cima, se é uma carência absurda, que é nítido e que eu não quero, de repente, falar para as pessoas ou admitir para mim, mas eu sei que eu tenho. Isso é o primeiro passo. E é doído, tá? É muito doído você se enxergar como uma pessoa carente. Porque você fala assim, às vezes tem aquelas pessoas que vão falar, nossa, mas eu não tenho motivo para isso. Olha tudo que eu tenho, eu não poderia estar assim. Olha tudo que as pessoas fazem por mim, eu não deveria ser assim. E negam. E tem outras que falam, não, isso não acontece comigo. Não acontece, estão negando também. Não acontece porque imagina, eu não dependo das pessoas. Ela não quer ter que depender de outras. E portanto, porque senão ela estaria na mão das outras pessoas. Então ela já nega de cara. Mas todos nós, em algum momento, temos esse nível de carência. De novo, por quê? Por causa do nosso instinto de sobrevivência. A gente quer depender dos outros, a gente quer esse bom relacionamento porque isso nos protege. Tá? Só que a gente não pode deixar que esse nível de proteção exceda a tudo, porque isso não é o mais importante. Ok, uma vez que você tenha identificado isso e aceitado, se você só fez isso, por si só, o Espírito Santo já vai começar a agir na tua vida e já vai começar a transformação, tá? Então, foque nisso, foque em aceitar essa tua fraqueza. A partir daí,
É claro que a ação de Deus acontece, ela é graça, ela vem para todos, mas a gente precisa se abrir para ela, então a gente precisa pedir isso a Deus. Então o segundo passo seria você colocar em oração exatamente isso. Olha, Deus, eu tô aqui, eu entendo que essa carência está me prejudicando nisso, nisso e nisso. No meu trabalho eu não consigo dar o meu melhor por causa dessa carência. Eu tenho medo de ser pior que as pessoas, eu tenho medo de não conseguir competir com as pessoas lá dentro, de ser melhor, porque por causa dessa carência. Eu tenho medo de falar as coisas, eu tenho medo de falar a verdade, eu tenho medo de ofender as pessoas. Eu tenho receio do que vão pensar de mim. Eu não me comunico bem porque eu tenho vergonha. Então tudo isso é sinal de carência. E você coloca isso para Deus e fala, olha, eu estou vendo isso na minha vida, eu reconheço esses aspectos, e pede a cura no nível da carência. Porque quando você pede isso, você está abrindo uma porta bem específica para o Espírito Santo agir. E ele vai primeiro te preencher desse amor, porque o amor que a gente busca, a gente conscientemente deveria, mas a gente não faz, mas deveria ser de Deus. Eu quero desejar esse amor de Deus, porque é esse amor que me preenche, não é nenhum outro preenche neste nível. Não que a gente não vá praticar o amor, isso aí acontece, o praticar o amor entre as pessoas e receber o amor das pessoas, mas ele tem que ser uma consequência dessa fonte de amor maior. Ela não pode ser algo criado do ser humano, não existe o amor criado do ser humano, ele é divino. O amor é Deus, Deus é amor, então esse amor só pode vir de Deus. Por isso que você se conecta e abre esta porta para que ele possa curar especificamente essa carência, que é o quê? Exatamente o oposto de amor. Então, se ele preenche com amor, não tem mais carência. E quando você se liberta dessa carência, você consegue ficar feliz pelo que o outro tem, mesmo se você não tem. Você consegue ficar feliz com o crescimento do outro, você consegue ficar feliz com a liberdade do outro. E você não está dependendo disso mais. Isso é o resultado que você consegue se livrando da carência. É muito transformador. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. Porque eu sei que qualquer que seja a mudança que você queira, se você começar a focar neste ponto, você já vai ter uma melhora. Mas se abra, sem medo, se abra, coloque em oração. Aí, dentro da tua fé, faça o que for necessário para que você, de fato, se abra para esta graça específica. Mas peça. E comece reconhecendo onde é. Comece a olhar no teu dia a dia. Onde é que a carência me prejudica? Faça essa pergunta. Tenha coragem de admitir para você, você não precisa falar para ninguém, mas para você isso tem que estar muito claro, porque essa honestidade com você mesmo é o primeiro passo para uma mudança grandiosa que Deus tem para você, tá? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.